Pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para a segunda parte dessa quinta aula de Direitos Humanos. A gente estava conversando, né? A aula anterior falamos do arremesso de anão e da vedação, a adoção de uma interpretação de um super direito, no caso aí da liberdade, não existe isso, nem para direitos humanos, pessoal. Nenhum direito absoluto, nem direito humano, né? Como nós vamos procurando mostrar ao longo dessa exposição. Antes, não esqueça, hein? Deixa aí o teu curtir, deixa o teu comentário, faça perguntas, tire as suas dúvidas, compartilhe com seus amigos, né, divulgue a existência desse canal. É bom, ajuda a gente, ajuda vocês, ajuda a criar, a prestigiar um espaço que na verdade é para a gente realmente estar junto, construir juntos, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui, dar prosseguimento à nossa aula, ok? Então vínhamos conversando, pessoal. E agora a gente entra, né, no tema da aí, ó, eutanásia, aborto, transfusão de sangue. Vamos abordando esses temas, já vou adiantar para vocês, não vai ser tudo hoje, tudo nessa aula agora, mas a gente coloca aí para a gente vai tratando nas próximas aulas. Então vamos conversar. Eutanásia é um tema muito falado, né? Agora está um pouquinho menos, mas continua sendo um tema importante. A irrenunciabilidade dos direitos humanos suscita importantes discussões envolvendo o direito à vida, como eutanásia, aborto, a recusa em receber transfusão de sangue. Todos esses temas, quer dizer, eutanásia, aborto e recusa em receber transfusão de sangue, se envolvem com o tema da vida, com o direito humano à vida. O questionamento base é o seguinte: se a vida é irrenunciável, como validar, por exemplo, eutanásia e aborto? Havendo risco de morte, a manifestação de vontade da pessoa em não aceitar a transfusão de sangue deve ser considerada, que também envolve um risco de morte. A pessoa ou recebe a transfusão de sangue ou morre. Ela está se colocando numa situação de arriscar a própria vida. A questão é que isso muitas vezes envolve terceiros, especialmente o pessoal da área médica, especialmente os médicos. Então, como você equaciona isso? Como é que o médico vai lidar com essa situação? Será que tem respaldo para isso? E a eutanásia, que também envolve o médico diretamente, será que dá? Não dá? O aborto também envolve o médico diretamente? Então, vamos ver algumas questões relacionadas a isso. A resposta a essas perguntas passa pela compreensão da relatividade dos direitos humanos e da necessidade de harmonizá-los com outros valores. Deve ser ponderado que, apesar de irrenunciáveis, os direitos humanos podem ser relativizados num caso concreto, ante a necessidade de harmonizá-los com outros valores. Então, você tem essa questão da ponderação, né, do que tem que ser ponderado, do que tem que ser sopesado, colocado na balança. Normalmente, quando você tem essas situações assim mais polêmicas, mais extremas, você sempre tem uma conjunção aí de direitos humanos que muitas vezes se antepõem, né, um ao outro, e aí você precisa achar uma solução para aquilo. Vamos lá para a eutanásia. Só Holanda e Bélgica admitem a eutanásia de modo plenamente lícito. No Brasil, a eutanásia é considerada homicídio privilegiado, tipificado no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Artigo 121, parágrafo 1º, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, veja, é considerado homicídio privilegiado, o que significa que é crime. Não dá eutanásia, quer dizer, a pessoa tirar a própria vida de maneira assistida. O médico vai assistir a pessoa, assistir no seguinte, dar assistência para que ela coloque um fim na sua própria vida. Então seria, vamos colocar assim, entre aspas, um suicídio assistido, mas é que a pessoa muitas vezes está numa situação que ela nem tem condições, ela só tem condições de pedir, né, aquilo. No Brasil não dá, tá? É crime. Pode também ser considerado induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, tal como previsto no artigo 122 do Código Penal. De todo modo, segue um tema polêmico, pois uma vida de extremo sofrimento não ofenderia o direito humano a uma vida digna?
Essa questão é interessante, né? Porque está em volta aí da questão da eutanásia. Tá bom, você mantém uma pessoa viva. Muitas vezes você mantém ela viva durante muito tempo, só que aquilo ali não é algo isento de sofrimento. Tem um sofrimento envolvido. Será que isso também não seria algo para se considerar, para levar em consideração? Quer dizer, a pessoa está vivendo uma situação ali extrema e aí, né? Continua sofrendo, então não afetaria essa questão da vida digna? Bom, importante destacar aqui as figuras ainda, a figura da distanase e da ortotanásia, que são outras figuras que eu acho que é importante vocês conhecerem. O pessoal que vai prestar concurso, às vezes cai até também isso, e também para conhecer, né? A distanase é o prolongamento artificial do processo de morte, e por consequência prorroga também o sofrimento da pessoa. Conforme Maria Helena Diniz, trata-se do prolongamento exagerado da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar a vida, mas sim o processo de morte. Distanásia essa, né? Que nós estamos colocando. A ortotanásia significa a morte correta, ou seja, a morte pelo seu processo natural. Nesse caso, o doente já está em processo natural da morte e recebe uma contribuição do médico para que esse estado siga seu curso natural. A ortotanásia é conduta típica frente ao Código Penal. É até interessante porque, assim, por exemplo, na ortotanásia, que os médicos, né, sabem bem disso, é assim: você vai empregar todos os recursos existentes para que a pessoa tenha vida e vai até um determinado limite e para ali. Olha, tem um tratamento alternativo, usa-se outro tipo de droga, esse tipo de procedimento. Não, não é, aquilo não é utilizado. Isso não é o equivalente à eutanásia, de jeito nenhum. Eu tive uma amiga ah, que faleceu já há algum tempo, prefiro até não falar o nome por questões familiares e tal, mas era uma senhora, já estava com uma certa idade, 87 anos, e ela tinha um câncer no intestino que não tinha mais o que fazer. Então ela já entrou naquela faixa dos cuidados paliativos. Então o que acontece? O corpo médico mantém a pessoa ali com aqueles cuidados, mas não há o que fazer. Foi até interessante porque eu conversei com uma médica e falei para ela, mas não tem o que fazer, tira um pedaço do intestino e tal. Ela falou, não dá pela idade da paciente, pela extensão do câncer, não tem o que fazer. É ficar junto com ela para que ela tenha um tratamento digno, e tal, mas você não emprega nada além daquilo que é o necessário. Diante de dores intensas sofridas pelo paciente terminal, considerado por esses como intoleráveis e inúteis, o médico deve agir para amenizá-las, mesmo que a consequência venha a ser indiretamente a morte do paciente. Aí a Tereza Rodrigues Vieira fazendo essa ponderação, acho bem interessante. Então é isso, pessoal, em relação aí à eutanásia, à ortotanásia e distanásia. Muito bem, eu vou falar agora de um tema um pouquinho mais polêmico, né, que é o aborto. No Brasil, o aborto deliberado e consciente é considerado crime, artigos 124 a 128 do Código Penal. O aborto pode ser considerado legal em três situações apenas: risco de vida, gravidez resultante de estupro e anencefalia fetal. Há situações atípicas não puníveis e também não previstas em lei. O aborto natural, o espontâneo, o aborto acidental e o aborto culposo. Claro, a gente tem que falar, mas me parece bastante óbvio. Aborto natural, o próprio corpo provocou aquele aborto, foi expelido o feto, não é nada, juridicamente. Espontâneo, né? O aborto natural e espontâneo são sinônimos. O acidental, a moça grávida sofreu um acidente de carro, perdeu a gestação. E o aborto culposo, a pessoa se colocou numa situação de risco, tem a ver com o acidente, só que tem aquela coisa da culpa, quer dizer, a gestante não desejou o aborto, mas ela se colocou numa situação de risco e o aborto acabou acontecendo. Nada disso é punível. Dentro das modalidades puníveis e para fins didáticos, podemos identificar o aborto doloso, que é aquele consciente deliberado. O dolo sempre envolve uma vontade consciente de praticar uma conduta criminosa, né, ou uma determinada conduta que pode ser qualificada como crime. Aborto econômico social, aborto realizado para que não se agrave a situação de miséria da gestante, e o aborto honoris causa, aborto realizado para ocultar desonra própria, por exemplo, ficou grávida do amante. E é punível, tá, pessoal? Então não está isento porque ficou grávida do amante, é crime também. O aborto de feto anencéfalo não vem previsto expressamente em lei, mas foi objeto da DPF, que é uma sigla que significa arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma ação que se propõe junto ao STF, julgada junto ao STF, que acolheu, perdão, essa possibilidade, afastando-a do cometimento de um crime.
Na ocasião, o Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro do STF, era advogado da CNTS e falou: a criminalização da interrupção da gravidez em anencefalia é fenômeno do subdesenvolvimento. Nós estamos atrasados e com pressa. Muito bem, foi levado a julgamento a DPF 54, que diferenciou o aborto comum e o anencefálico, porque nesse último não há violação à vida. O aborto em caso de anencefalia é descrito como parto antecipado para fins terapêuticos, estando conforme a Constituição e o Código Penal. Aborto é crime contra a vida, tutela-se a vida em potencial. No caso do anencefalo, não existe vida possível. O feto anencefalo é biologicamente vivo por ser formado por células vivas e juridicamente morto, não gozando de proteção estatal. Ministro Marco Aurélio Mello, na ocasião que falou isso. Mesmo o feto anencefalo gera polêmicas. Um feto anencefalo vive de 20 a 30 minutos, por isso se diz ser uma vida inviável. Em 2008, contudo, houve o caso emblemático de Cacilda Galante Ferreira, gestante de um feto anencefalo, e que se negava ao aborto. Ao final, deu à luz a um bebê, a Marcela, que, contrariando as expectativas, viveu por 1 ano e 8 meses. Na ocasião da DPF 54, o Procurador-Geral da República era o Cláudio Fonteles, e ele fez esse questionamento que eu trouxe aí, né? O que é vida viável? O que seria vida viável? Quem de nós pode dizer isso? E ficou assim, meio no ar. Aí eu trago aqui até algumas imagens, né? é, que trazem aqui, né, malformações de alguns bebês aí no caso, né, já estão nascidos aí, essa menina aqui em cima, né, faltando uma parte considerável da cabeça. Aqui embaixo, essa foto dessa mulher é justamente a Marcela, né? A Cacilda, mãe, com a Marcela ali. Aí depois os médicos falaram que, na verdade, a menina não tinha anencefalia, nem nada, né? E deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então aqui, bom, pessoal, vamos dar uma interrompida aqui, a gente faz depois uma terceira parte, para não ficar muita coisa, já está com 12 minutos, tá bom? Não esqueça aí de deixar o teu curtir, de deixar o teu comentário, a tua pergunta e seguimos adiante. Daqui a pouquinho eu já vou gravar a terceira parte dessa aula para a gente encerrar, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até uma próxima. Tchau.